Nosso convidado, Newton Matos, terapeuta na área de família, de casais, hoje está conosco aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Márcia. Sempre um prazer estar com vocês, estar orientando os nossos amigos e também as pessoas que nos assistem a cada programa desse, cada momento desse, né? Isso é muito importante. Hoje nós temos um tema muito interessante. Padrinhos, você sabe se escolheu os padrinhos certos quando você casou ou você que vai casar? É um tema interessantíssimo. Padrinho é muito importante na hora do casamento, depois eu creio, né? Sim, veja, Márcia, uma das coisas interessantes que nós temos que começar a entender sobre padrinhos é aquela divisão, né, que eu chamo sempre, o casamento do cartório, né, e o casamento religioso. Certo. Né? Então, quando se fala em padrinhos no cartório, nós chamamos de testemunhas, né? Então, sempre precisa ter testemunha, por quê? Porque é um fator jurídico, né? É necessário. Necessário, e a lei pede, né, esse ponto. Porém, quando se fala em casamento, vamos supor, religioso, a coisa muda um pouco de figura. Ah, tem uma diferenciação, então, do religioso, do cartório. O cartório é mais um padrão ali que vai seguir, que tem que Sim. cumprir. Vamos pensar o seguinte, se tiver qualquer problema jurídico naquele momento, são essas duas pessoas que vão diante de um juiz ou de um promotor, né, para testemunhar que é assinado, que conhece a pessoa, né, vamos supor, conhece a pessoa, realmente que é solteiro, porque às vezes tem algum problema de documental, né, apesar que o cartório, né, busca onde estiver, onde essa pessoa morou antes, faz toda a busca certinho, né? Faz os proclames, coloca também no jornal para ficar tudo, né? Tudo certinho. Alerta, né? Quer dizer, tudo certinho, não há nenhum problema, né? Isso é muito bom por causa disso. Então, a justiça faz a parte dela. Mas se tiver, vamos pensar assim, algum impedimento ou alguma coisa, né? Lá na frente, ou algum problema que tiver, são essas testemunhas que vão estar falando, testemunha diante do juiz, do promotor, não do evento em si, né? Porque a testemunha, ele conhece a pessoa, sabe da identidade, né? E assim vai. Então muda-se um pouco esse lado. Agora, no casamento religioso, muda um pouquinho mais. Porque é o seguinte, um pouquinho, eu acho que muda muito, muda, né? Tudo, eu creio. Sim. Porque, veja, quando se fala no religioso, eu estou falando de pessoas que irão acompanhar o casal depois do casamento. Quais são os erros que eu tenho visto no meu dia a dia acompanhando o casal? Seja como juiz de paz, que eu também sou juiz de paz, né? Seja como terapeuta, ou seja como pastor, enfim. Quais são os erros? As pessoas escolhem os seus padrinhos por amizade ou por afinidade. Isso, é por isso mesmo. Então não é a forma correta de escolher padrinhos. Então é comum, por exemplo, você ver duas pessoas solteiras, duas pessoas que não são casadas, às vezes a pessoa fala assim, eu preparei toda a cerimônia, eu queria que o fulano ficasse com o fulano. Então se transforma muito mais numa encenação, né? Vamos pensar nesse ponto, do que verdadeiramente um casamento mesmo, né? Porque as pessoas não sabem o que vai acontecer depois. Não. Então o que acontece? Após o casamento, esses casais precisam de uma orientação, entende? E aí que entra a escolha do padrinho. Então eu aconselho sempre, por exemplo, a pessoa, ao escolher os padrinhos, por exemplo, escolha um padrinho, por exemplo, que esteja casado de 1 a 5 anos. Porque ele já tem uma experiência em relacionamento, em casamento. Sim, lógico, né? Depois ele pega ali, vamos supor, de 5 a 10 anos, ou 15 anos que seja, sempre no espaço da onde ele não está, porque o casal está ali começando a vida dele, então ele precisa saber quais foram as dificuldades que o outro teve, então ele vai aprender pelo quê? Ele vai aprender pelo relacionamento, né? E aí, por exemplo, esse padrinho que se compromete a estar com essa pessoa, ele tem que entender que quando ele for solicitado, não importa se é 10 horas da noite, não importa se é 1 hora da manhã, não importa se é tarde, ele tem que estar naquele casal. Não importa o horário. Não importa, não importa. Suas responsabilidades são grandes. Sim, com certeza. Por isso que tem que tomar o máximo de cuidado. E pessoas, por exemplo, que estejam onde estiverem, estejam juntos. Tá? Então o padrinho é mais ou menos esse ponto. Então o padrinho é principal, porque o padrinho ele vai chegar para a pessoa e vai dizer o seguinte: bom, então você quer que eu seja seu padrinho? Não, queremos. É interessante que vai ter um negócio legal, o pessoal dá umas caixinhas, alguma coisinha, né? Legal. Eu vou pedir para você ser diferente agora. Passa um padrinho e fala: pera um pouquinho só, bate um contrato e manda a pessoa assinar, né? Porque tem um ditado por aí que na briga de marido e mulher não se põe com a colher, não é isso? Tá? Isso não é verdade. Precisa de bons conselheiros. Mas um detalhe, tem que ser um padrinho que vá dar bons conselhos. Sim, eu aconselho, por exemplo, padrinhos que estejam um comprometimento, se, por exemplo, analisa bem comigo, Márcia,
Se eu estou falando sobre um casamento religioso, eu tenho que colocar na minha cabeça que essa pessoa, no mínimo, tem que estar o quê? Ligado à religião que eu professo. Sim, porque pra falar a mesma linguagem. Mesma linguagem, né? Não é questão, veja, não é preconceito, não é nada, mas é uma questão de respeito, entendeu como funciona? Porque a hora que eu precisar conversar com essa pessoa, eu vou entender que ele está falando, ele está me aconselhando de acordo com a sua experiência de casamento, né, do que ele passou no relacionamento conjugal dele, né? E após isso, eu vou sentar junto com o meu cônjuge e nós vamos começar a viver, olha, nosso padrinho viveu isso, isso e isso, e eles fizeram isso. O que nós vamos fazer? Detalhes importantíssimos, né? Então, é algo fundamental, por exemplo, para a gente crescer, né? Por isso que quando eu vejo, eu vou fazer algum, por exemplo, como juiz de paz, né? Ou mesmo como pastor nesse caso, né? Eu vou fazer algum casamento, eu sempre observo que a gente não pode se envolver. Como juiz de paz, a gente pode, se quiser, mas se mesmo é testemunha, né? Então você não pode mexer muita coisa, que é carta horária, você só vai lá só para celebrar o casamento em si, acabou. Ou cumprir as regras da justiça. Como pastor, fica um pouco mais difícil ainda, porque nós podemos até interferir naquela pessoa, mas muitas vezes as pessoas pensam que nós estamos querendo manipular a cerimônia, mas não é isso. Simplesmente estamos muitas vezes preparando essa pessoa, porque lá na frente eu sei o que isso vai causar, né? Como terapeuta, eu tenho visto isso. Eu tenho atendido muitos casais hoje que tiveram muitos padrinhos, né? E infelizmente agora, quando eles precisam, os padrinhos estão sós, né? Estão sós. Às vezes colocou 10 padrinhos de um lado, 10 do outro, mas nesse momento tem ninguém que possa ajudar. Sim, eu penso assim, o melhor padrinho é aquele que não dá o melhor presente. O melhor padrinho é aquele que não dá nada. Só fala, ó, quando você precisar, eu tô aqui. Tô aqui, tô de mãos Esse é o melhor padrinho. abertas. Sim, Márcia, porque máquina de lavar você compra, geladeira você compra, o que mais? Televisão você compra, tudo você compra. Mas um bom padrinho você não acha. Não acha. Não acha. E o duro nessa situação toda, se coloca um padrinho que ele não tem uma vivência legal de relacionamento, aí os noivos, então casados, vão pedir um conselho e esse padrinho dá um conselho errado. E aí? Dá divórcio. Dá divórcio. Então tem que ter muita sabedoria na escolha. Sim, com certeza. Inclusive, eu já tive casos aqui na clínica eu trabalho ali com a clínica, né? Que um padrinho me ligou. O padrinho me ligou e falou, olha, eu tô com um casal aqui, que nós somos padrinhos, nós estamos levando aí, qual horário que você tem? Tem tal horário. Eu pensei que o casal viesse sozinho e falou, o fulano tal ligou, marcou horário pra gente. Não. Eu achei muito bonito isso, né? Quando eu chego lá, eu vejo o casal sentado e o padrinho do lado. Casal sentado e o casal de padrinhos ali. Esposa e esposa junto, né? E aí eu me lembro que eu falei, vamos lá então. Aí quando o casal passou minha frente para ir, o marido veio, dos padrinhos veio, tocou e me falou, ó, é por nossa conta. Ele fez o papel dele. Por nossa Provavelmente estava acompanhando já. Isso. E interessante, lógico, depois o casal lá se aceitou, pagou a consulta lá, mas esse mesmo café, ele falou, não, tá certo, tá? Mas, Márcia, interessante, que eu achei muito bonito que precisou só de um atendimento. E eu acho legal em tudo isso, que de vez em quando, como eu estou no Face, acho que eles também me adicionaram, então de vez em quando eu vejo algumas fotos deles juntos, eles tiveram filhos esses dias, eu vejo a felicidade do casal. Eu entendo que eles estão passando por dificuldades, enfrentam dificuldades, mas eu vejo eles juntos. Crescimento dos dois juntos. Isso. Porque esse que é o trabalho da gente, Márcia, entendeu? Porque, veja, vida conjugal não é uma coisa fácil, Márcia. Não é. É muito diferente do que as pessoas que às vezes vão se casar, imaginam, se prepara muito para o momento da festa, da celebração, mas depois que passa isso aí é que vem realmente o casamento. Sim. É interessante, Márcia, que visando preparar o noivo para isso, nós ali da Clínica Espaço Casal criamos isso, criamos um mentoreamento. Um mentoreamento para casar. Então, não somente para casar, né? É o mentoreamento para noivos. O que acontece com isso? Então, nós começamos a trabalhar justamente isso com os noivos. Nós vamos entender como esses noivos se encontraram, qual o objetivo desse casamento no futuro. Então nós vamos trabalhando com ele como mentores. A base. Inclusive nós fazemos assim, nós ajudamos mesmo. O objetivo maior é que um ano antes deles casarem, um ano e meio, antes mesmo de preparar tudo, comece a se preparar primeiramente para entender o que é o casamento. Então, isso é muito importante. Entendeu? Porque o que acontece? Quando chega a um determinado ponto, escolher os padrinhos, eles vão começar a entender por esse lado. Porque eles vão ver de um outro ângulo. Sim, por outro ângulo. Eles vão perceber isso, né? E o que acontece? O que vai acontecer?
pelo menos quando eles entrarem no casamento, eles vão saber mais ou menos o que vai, que eles vão ter um amparo, seja do padrinho, né, ou mesmo um terapeuta que vai estar ali, por exemplo, a trabalhar. Hoje, na atualidade, eu tenho casais que eu faço mentoreamento, tá? São casais que nos procuram em situações que eles não sabem lidar. Por exemplo, eu tenho casais que eles tiveram, por exemplo, problemas não sabia como lidar com os filhos. Então eles vêm, a gente conversa sobre aquele assunto, né? E vai direcionando eles. E o mais legal disso tudo, que depois também nós direcionamos também para que eles procurem também referências fora, né? Referência de pai, referência, vamos supor, de pessoas que são pessoas que realmente estão enfrentando situações semelhantes e verificar como essas pessoas também saíram dessa situação. Porque a função do terapeuta mentor é justamente isso, não é interferir ou falar como deve ser feito, entendeu? Mas orientar para que eles possam manter a família, né, a família unida. Isso é muito interessante. Então, olha que assunto interessante. Você que vai casar, está se preparando para casar, você fazer esse mentoreamento, nossa, eu creio que modifica a cabeça do casal. Porque às vezes você está casando com um foco, você vai ver o real foco do seu casamento. Sim. E evita um monte de situações desagradáveis no futuro, como separações. Sim, e a vantagem, Márcia, também é o seguinte, é que quando você vai escolher os padrinhos, que é o nosso tema, pelo menos você foca mais ou menos, né? Não na afinidade ou mesmo mas na capacidade daquela pessoa, né? De te ajudar. E o interessante mais, então, é uma coisa legal nisso tudo, né? Porque, por exemplo, você já pensou, uma coisa é você chegar, uma pessoa para vir convidar vocês para ser nosso padrinho. E outra coisa é você sentar com aquela pessoa com aquela caixinha bonita, charmosa, né? Antes de entregar a pessoa, falar o seguinte: nós viemos aqui convidar vocês para nos ajudar a construir nossa família. Gente, é um convite totalmente diferente, é um convite de responsabilidade. Sim, porque aí o cara vai olhar para cada pessoa, como assim? Não, porque é o seguinte, nós sabemos que vocês estão casados já são 5 anos casados, e nós gostaríamos de acompanhar vocês. E aí você fazer, né? Porque aí o que vai acontecer? Os erros e acertos do outro, né? Você vai adotar ou não, né? Onde um errou, você não vai querer errar, né? E assim você vai se relacionando com as pessoas no seu dia a dia e vai aprendendo pelos erros e acertos. Essa experiência. Isso. Aí me perguntaram para mim o seguinte: mas peraí, então quer dizer que a igreja não vai ajudar? Vai. Ajuda, Márcia. Só que tem que colocar na cabeça o seguinte, Márcia, tem alguns pastores que eles querem fazer aquilo que eu chamo de jogar em todas as áreas. Márcia, não tem como fazer isso. Não, tem que ter uma área específica. Não, né? A função do pastor em si, ou a função do padre em si, é orientar segundo as Escrituras. Né? E mostrar, e também ser um exemplo na sua comunidade de uma forma prática. Sim. Mas muitas vezes o acesso a padres e a pastores, ou a líderes espirituais, não é tão fácil como as pessoas pensam. Porque não é só aquela pessoa, talvez tem muita gente, né? Então, para ajudar, a pessoa tem que ter sempre uma referência no seu casamento, né? E a pessoa que ele nomeou como padrinho, ele não pode, em hipótese alguma, por exemplo, deixar de pelo menos uma vez por mês ligar para a pessoa. E aí, como é que vocês estão? É um acompanhamento. Sim. Agora, um líder espiritual, por mais que queira fazer isso, Márcia, vamos supor, enquanto ele tem 10 pessoas na mão dele, eu consigo que ele vai conseguir. Até 20 pessoas eu acho que ele consegue. Passou disso, ele não consegue fazer mais nada. É muitas situações e situações de forma diferente. Sim, totalmente fora. Não dá conta. Então, o que a gente percebe nisso? Então, quando a pessoa ele tem um padrinho como referência, esse padrinho sabe que durante 5 anos do casamento dele tem um compromisso com essa pessoa. Então, entendeu? O conselho, escolha padrinhos que tenham referência, que sejam sábios no seu relacionamento. Sim. Porque vamos pensar o seguinte, Márcia, vamos pensar assim. Pensa comigo assim. Se a mulher, por exemplo, está com problema com o marido dela, não consegue lidar, ela vai procurar quem, Márcia? Vai procurar a mãe e o pai? Vai dar confusão. Vai deixar a mãe e o pai preocupados. Sim. Agora, mas se ela tem uma madrinha lá, por exemplo, que tem um problema lá também, já enfrentou algumas dificuldades com o seu relacionamento, ela vai procurar conselho com a madrinha. Com certeza. Entendeu? E será um bom conselho, vai ajudar. Sim. O que parece que é tão complicado, não é.
Sim, agora você imagina bem, você pegar uma madrinha descabeçada. Aí complica. Aí acaba com o casamento, gente. Que ela vai passar a experiência dela pro teu relacionamento. Então não e vale mais uma coisa a pena. interessante, né? Se a madrinha, por exemplo, vamos pensar assim, perceber que não dá pra ela, né? Eu acho bonito vocês mulheres, tem uma coisa que eu amo legal. Os homens não estão aprendendo pra isso agora, né? Faz um chá da tarde, né? Convida uma pessoa de experiência pra estar conversando e aprendendo junto. É ter esses detalhes mesmo, viu? Os homens, por exemplo, não fazem isso, né? Às vezes é uma carninha assada, mas é pra isso que serve, sabe? Então, eu penso assim, Márcia, nesse mundo que nós vivemos, nós temos que ter sempre pessoas, não que nós vamos, bem claro, Márcia, eu não estou dizendo idolatrá-las, não é isso que eu quero, de né? forma alguma. Não é disso. Mas aprender com os erros e acertos das pessoas é uma forma de sabedoria. Eu aprendo muito mais que as pessoas. Eu sou estudante, né? Eu gosto de estudar muito as escrituras, e à medida que eu vou estudando as escrituras, eu começo a ver isso na vida prática, né? E dentro da minha casa mesmo eu tenho experiência sobre isso, né? Eu falo assim da minha casa. Eu me lembro que meu pai foi uma pessoa que teve 3 casamentos, vamos pensar por esse ponto, né? E uma das coisas que eu acho interessante foi um dia que nós cheguei um dia de madrugada, jovem, sabe como funciona, meu pai estava me esperando, nós estávamos ali conversando, tomando café, comendo um negócio junto ali em casa, e ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Marcou. Veja, um homem, por exemplo, que teve 3 casamentos, ele me disse uma coisa, ele falou, filho, o dia que você encontrar, e eu me lembro como se fosse hoje, tipo assim, se o dia que você encontrar uma esposa que te respeite, você guarde, porque, olha, filho, vai chegar olha, meu pai, olha, isso aí, eu tô com 50 anos, eu estava com 17 anos, meu pai falou, 16 para 17 anos que me falou isso. Olha, quando você encontrar uma esposa que te respeite, você guarde, porque vai chegar uma época que não vai existir esposa nesse mundo. Nossa, ele foi bem sábio. Né? Muitos anos depois, quando eu fiz teologia, alguma coisa mais, eu me encontro com um texto bíblico em Provérbio, né? Dizendo assim, né? Que quem encontrou uma esposa foi abençoado por Deus. Você entende? Então, quer dizer... Bateu a informação. Você percebe, então, aquilo que meu pai aconselhou aquela época atrás, eu não tinha nenhum conhecimento, meu pai Manemar sabia ensinar o nome dele, né, assinar o nome dele. Veja, a experiência que ele teve na vida dele ensinou, né? E ensinou a ele, e ele passou isso pra gente. Sabedoria. Sabedoria. Né? Aprendeu na prática. Então, olha aí, fica a dica pra você, né? Você que vai casar, ou que já está casado, procure pessoas com bons conselhos, padrinhos que vão te servir como referência. Ok. Dica importantíssima. Obrigada, Nilton. Obrigado por a estar vocês. Deus conosco abençoe. aqui.